Galerinha linda, boa tarde. Estamos aqui para falar da última fase da história do Brasil, que é o período republicano. O pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Militar, acredito eu que seja o assunto mais importante, o que mais cai. E a República Brasileira é dividida em 5 fases. Nós tivemos a República Velha, a Era Vargas, tivemos o período conhecido como populismo, o período democrático. Tivemos também a ditadura militar e a nova república. Na República Velha, nós tivemos algumas características marcantes, como a política do café com leite, o voto de cabresto. Nós tivemos também a Constituição de 1891, que é uma Constituição baseada na Constituição norte-americana, ou seja, ela dava autonomia para os estados, certo? Então entenda que nós não entendíamos nada de república, nós tínhamos acabado de sair da monarquia, e o que nós fizemos? Nós resolvemos copiar a Constituição norte-americana. Então, aqui no Brasil tinham dois partidos políticos muito fortes, que era o Partido Republicano e o Partido Democrata, né? Nós vamos ter o voto aberto, é uma das características dessa Constituição também, que aqui no Brasil vai virar o voto de cabresto. Nós tivemos em 1930 uma revolução, que é chamada Revolução de 30, que coloca Vargas no poder, né? Então nós tivemos todo um processo eleitoral no qual Vargas perde as eleições, mas o vice dele vence e é assassinado, e isso deflagra a Revolução de 1930. E aí nós entramos na Era Vargas, que durou 15 anos, ininterruptos. Getúlio Vargas governou o Brasil por 18 anos, mas ininterruptos só foram 15, certo? Aí nós tivemos o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Nós tivemos o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E nós tivemos a ditadura fascista, ou Estado Novo, que vai de 37 a 45. Na verdade, Getúlio Vargas foi eleito em 34 e deveria ter governado até 38. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai dar um golpe, ele vai criar uma farsa chamada Plano Cohen, e ao invés de sair em 38 um processo democrático eleitoral, ele permanece até 45 deflagrando um estado de sítio, certo? De 30 a 34 nós vamos ter outra Constituição, uma Constituição mais centralista, que dá plenos poderes a Vargas, né? Uma Constituição que vai ter novidades, o voto secreto e o voto feminino. Nós vamos ter, durante o governo provisório, a rivalidade ideológica entre a AIB e a ANL, Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora, tá? Uma fascista e outra socialista, a Revolta Vermelha de 35, e em 37 Vargas dá o golpe, assume o poder e começa a ditadura fascista, o Estado Novo, certo? Ele vai fechar o Congresso, fechar os partidos políticos, nomear interventores, e o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, que eu explico melhor em sala de aula. Em 1945 ocorre um processo de redemocratização e Getúlio Vargas é afastado e o presidente eleito vai ser Dutra. Dutra faz um governo provisório, logo depois ele é eleito com a nova Constituição, a Constituição de 46, né, considerada uma das mais democráticas. Aí em 46 nós tivemos a manutenção do voto secreto, manutenção do voto feminino, nós tivemos a manutenção da CLT, que é da Constituição de 37, mas só foi incluída na Constituição em 42. E a grande novidade dessa Constituição vai ser nela citou-se a necessidade de fazer uma reforma agrária. Não vai fazer não, é só citou. A Constituição está lá, tem que fazer reforma agrária, mas só isso. Aí Dutra cumpre o mandato, Getúlio é eleito, eleições diretas, o povo elege Getúlio Vargas, e em agosto de 1954 suicidam Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que nos deu algumas estatais, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras e a mais importante de todas, que é a Petrobras, que por enquanto ainda é nossa. Eu também não sei mais se não é mais, né? Aí depois do suicídio de Vargas, nós tivemos Café Filho, que era o vice, nós tivemos Juscelino Kubitschek, que vai ao poder, é aquele candidato mais parecido com Getúlio, que constrói Brasília.
nós vamos ter Jânio Quadros, o presidente da Vassourinha, né? Ele ia varrer do governo a corrupção, mas só ficou 6 meses no governo, renunciou no dia 25 de agosto de 1961, e o vice dele assume no sistema parlamentar, né? Então ele era o presidente, mas quem mandava era o primeiro-ministro. O primeiro-ministro escolhido para governar junto com Jânio Quadros ou com João Goulart foi Tancredo Neves. E aí João Goulart, através de um plebiscito em 63, assume no sistema presidencialista. Ele agora realmente manda, e aí os militares derrubam ele e instituem a ditadura militar no Brasil. Aí nós tivemos o general Castelo Branco, depois nós tivemos Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, perseguição, tortura, atos institucionais, certo? Até que em 1985 o Tancredo Neves é eleito, mas não assume. Quem vai assumir vai ser Sarney. Sarney vai autorizar uma nova Constituição, que vai ser presidida pelo deputado federal Ulisses Guimarães. E depois de Sarney, que é o único presidente que governou por 5 anos, né? Sarney sai, vem Collor, que sofre processo de impeachment. Itamar conclui o mandato. Fernando Henrique Cardoso assume com o Plano Real, né, que institui o Plano Real no Brasil, estabiliza a economia. É o primeiro presidente reeleito do Brasil, então ele foi eleito no primeiro mandato e foi reeleito para governar de novo o Brasil. Ninguém nunca tinha feito isso, ele é o primeiro. Depois dele nós tivemos Lula, né, um populista no poder, e aí Lula foi reeleito, e aí Dilma de novo. Nós passamos agora recentemente por um processo de impeachment que derrubou ela, colocou o vice-presidente Michel Temer no poder, né? Todo mundo está acompanhando isso, todo mundo está vendo, que é outro que está correndo o risco de cair também. Então essas são as 5 fases da República Brasileira, tá? Eu aposto que é um assunto mais importante a nível de quem vai fazer CFO, oficial da polícia, quem vai fazer para a guarda, quem vai fazer também para vestibular da UNEB. Ele é muito importante, tá? Se concentre ali naquelas questões de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek. Na ditadura, o professor de atualidades tem que falar sobre Comissão Nacional da Verdade, CNV, que foi autorizado, tem um poder investigativo, mas não tem poder punitivo sobre os crimes cometidos na ditadura militar. É muito importante saber sobre isso. Vou ficar por aqui, estou chegando agora na faculdade. Foi muito bom dar esse toque para vocês. Beijo enorme no coração.